Opa, boa tarde, está começando o nosso www.redenn.com.br, é o nosso programa aqui na Rede Nacional de Notícias, o RNN Esporte. E hoje um programa especial, né? Vamos falar sobre os 70 anos do estádio do Maracanã, estádio Mário Filho. O Maracanã de tanta gente hoje é o convidado, é o personagem principal aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. É legal estar ao seu lado, conviver ao seu lado e poder trazer aí muitas emoções. Vamos abrir o programa de hoje. Muitas pessoas da equipe da Rede Nacional vão falar aqui com a gente. E não só integrantes da equipe de esportes da Rede Nacional de Notícias, mas também alguns convidados vão estar com a gente hoje aqui nesse especial. Eu abro com o nosso Márcio Donizete, que vai trazer aí um pouquinho de histórias do estádio Mário Filho Maracanã, completando 70 anos. Boa tarde, meu caro Márcio Donizete. Muito boa tarde, Luciano, e a todos que estão ouvindo esse especial Maracanã 70 anos, o estádio jornalista Mário Filho no Rio de Janeiro, completando mais um ano de história. Olha, o estádio é a capital do futebol mundial, sem dúvidas nenhuma. Se você quer falar de futebol, precisa falar, claro, do Maracanã. É obrigatório a gente citar o estádio mais lendário do futebol mundial. É verdade que o Maracanã passou por muitas transformações ao longo da história e hoje a gente tem um designer um pouco distante daquele antigo Maracanã, onde tínhamos a arquibancada geral, onde as torcidas populares faziam uma grande festa nos jogos. Mas mesmo sem essas arquibancadas, o charme do estádio ainda permanece e muita gente é saudosista quando pisa no atual Maracanã. Durante esse programa vocês estão acompanhando várias histórias que envolvem o Maracanã e toda a sua trajetória, mas eu vou numa linha um pouco diferente e contar curiosidades sobre o estádio Mário Filho. Bora lá? A primeira é que o estádio foi construído para a Copa do Mundo de 1950, sim, aquele Mundial onde a seleção brasileira viveu o famoso maracanazo ao perder a final do Mundial para o Uruguai. Para a construção do estádio foram gastos 7.730.000 horas de trabalho sem interrupção. Se fosse empilhar os sacos de cimento utilizados na obra, daria para formar 78 colunas da altura do Corcovado ou o dobro da altura do Pão de Açúcar. Curiosidade número 2. O maior público do estádio Mário Filho aconteceu na Copa de 1950, na final entre Brasil e Uruguai, no famoso Maracanazo. O público divulgado nesta partida foi de 199.854 torcedores, ou seja, maior que a população da cidade de São Caetano do Sul atualmente, por exemplo. Muitos, no entanto, afirmaram que havia ao menos mais 20.000 pessoas além do que foi informado. Apesar do apoio maciço das arquibancadas que esperavam uma vingança de 1930, o Scratch brasileiro acabou caindo pelo placar de 2-1, episódio considerado um dos mais tristes da história do futebol brasileiro. Curiosidade número 3. A origem do nome Maracanã vem do tupi, que significa maracá, que é chocalho, e nã, igual a semelhante. A expressão designa o som de um pássaro da família Psittacidae, presente em várias regiões do país. O pássaro é da família do papagaio, jandaia e arara, e justamente no local em que foi construído o estádio havia um bando de maracanãs. Curiosidade número 4. O homem-gol. Nenhum jogador balançou tanto as redes adversárias no Maracanã como o Zico. No estádio, o Galinho de Quintino marcou 333 gols em 435 jogos, uma expressiva média que bate a marca de um tento a cada 2 jogos. Se o camisa 10 estivesse no jogo, certamente teria gol dele no Maracanã. E vamos finalmente à curiosidade número 5, que nem é tão curioso assim, mas que vale ser citado.
O rei do futebol fez o seu gol número 1000 da carreira nesse estádio, no embate contra o Vasco no dia 19 de novembro de 1969. O camisa 10 do Santos converteu uma penalidade máxima e atingiu a marca histórica diante de mais de 65 mil pessoas. Ou seja, Pelé teve a honra de pisar no lendário gramado do estádio do Maracanã. Aliás, diversos craques do futebol brasileiro e mundial tiveram a oportunidade de jogar pelo menos uma vez nesse local. Antes de terminar esse boletim, Luciano, quero contar um pouco da minha relação com o Maracanã. Na verdade, eu nunca tive a oportunidade de pisar dentro do estádio Mário Filho. Mas, em 2016, quando eu fui acompanhar as Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu pude assistir jogos do vôlei feminino no complexo do Maracanãzinho, no ginásio do Maracanãzinho. Então, para mim, já foi um gostinho ali poder pisar no maior complexo esportivo do mundo. E quem sabe um dia eu consiga pisar de fato no estádio de futebol do Maracanã, porque sei que é uma experiência incrível. Tenho vários amigos jornalistas que já tiveram essa chance e sei como a emoção bate muito forte nessa hora. Então é isso, Luciano Liz e amigos do RNN Sport. Na sexta-feira voltamos para falar mais fatos históricos do futebol brasileiro, do esporte mundial e também abordar o retorno do futebol no Brasil e no mundo. Aliás, o Maracanã já voltará a receber jogos em plena pandemia. Nesta quinta-feira tem Flamengo e Bangu pelo Cariocão. O que será que vai dar, hein? Na sexta-feira a gente pode abordar um pouco mais disso. Um grande abraço, Márcio Donizete para o RNN Sport. Valeu, Márcio. Grande abraço para você aqui no RNN Sport Especial, 70 anos, Maracanã. E a gente vai falar, tem muita história bacana, tem muita emoção, tem muitas curiosidades para a gente lembrar desse estádio. Eu lembro que eu fui a primeira vez ao estádio do Maracanã em 1982 e, enfim, é um estádio que eu tenho um carinho muito grande, uma relação muito grande. É um estádio que a gente fala muito de futebol, né? Daqui a pouco o Raineri vai falar um pouquinho também sobre outras modalidades, mas eu não posso esquecer, por exemplo, uma passagem minha no Maracanã em 91, quando eu estive no show do Guns N' Roses, no Rock in Rio de 1991, teve show do Fate No More, lembro bem, teve show do Titãs, aí eu fui num outro dia que teve show do Prince no Rock in Rio, e aí eu lembro que eu fui no terceiro dia, que era Megadeth, Sepultura, era um dia de rock pesado e fechou novamente com o Guns N' Roses. Então é um estádio que eu tenho um carinho especial. Quem está chegando agora para contar também algumas histórias do Maracanã, e vem para contar uma história que eu sei que o coração dele balançou, né? Porque é um flamenguista. Fala que é São Paulino, mas São Paulino na verdade é uma grande desculpa, porque o coração dele é rubro-negro. Estou falando do nosso grande amigo, excepcional narrador esportivo, Edson Carlos. Aliás, ao meu lado esteve nessa oportunidade no Rio de Janeiro, mais precisamente no estádio do Maracanã. Vamos ouvir Edson Carlos aqui na Rede Nacional de Notícias. Boa tarde, Edson. Olá, torcedor amigo, sempre ligadinho na Rede Nacional de Notícias. E é com grande prazer que eu venho aqui bater um papo com vocês e também dar um grande abraço aí no meu querido Luciano Luiz. Vamos falar um pouco do Maracanã. É uma passagem maravilhosa para quem transmite futebol, para quem curte futebol. É o templo do futebol brasileiro, Maracanã, que tem aí uma assinatura de vários craques que já jogaram lá. E lógico, sempre comandado e nunca pode esquecer do rei. O rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que jogou muitas vezes por lá com a camisa do Santos, o Santos mandando os jogos no Maracanã. E uma das passagens que eu lembro de várias transmissões que eu fiz ali no Maraca foi em 2009. Eu, Luciano Luiz e Geraldo Neri. O Geraldinho Bochecha. Numa boa, a gente foi fazer a final do Campeonato Brasileiro de 2009. Flamengo e Grêmio. Era um campeonato bem disputado, onde neste jogo, que foi 6 de dezembro de 2009, um domingo, haviam 3 equipes que poderiam ser campeãs, no caso aí, brasileiro.
No caso era o São Paulo, jogando no Morumbi, o Internacional jogando no Beira-Rio e Flamengo jogando no Maracanã diante do Grêmio, e foi o jogo que a gente foi fazer. E aos 21 minutos do primeiro tempo, o Robertson, centroavante do Grêmio, fez 1-0 para o Grêmio, e nesse instante ele colocava o Internacional como campeão brasileiro daquele ano. E até uma contradição das expectativas do torcedor gremista, porque o Grêmio ganhando do Flamengo no Maracanã, o título iria para o Internacional, que também ganhava no Beira-Rio. Mas durou 8 minutos esse sonho. O David, aos 29, empatou para a equipe do Flamengo, e no segundo tempo o Ronaldo Angelim fez aí, aos 24 minutos, 2-1 para o Flamengo no Maracanã. Grande Maracanã, que teve muitos jogos, muitas emoções, e com certeza esse dia foi um dia emocionante para mim, já que todo mundo sabe, eu curto o Flamengo, gosto do Flamengo, torço para o Flamengo, e era um jogo que eu estava lá transmitindo uma final entre Flamengo e Grêmio. Então, e lógico, com os parceiros maravilhosos, Luciano Luiz e também o Geraldo Neri. E a gente fez ali a transmissão numa boa, num jogo emocionante, e no final uma festa maravilhosa para um público de quase 85 mil pagantes naquele dia no Maracanã. Em torno aí de 80 mil flamenguistas e em torno de 5 mil gremistas dentro do Maracanã, presenciando essa grande final, e uma grande emoção, né, desse Maracanã, que foi aí fundado no dia 17 de junho de 1950, o jogo de estreia no Mundial, e um estádio que foi feito para o Mundial de 1950, apesar de não ter uma recordação muito boa do resultado final do Mundial, mas o Maracanã, a partir dali, criou muitas histórias e virou o templo do futebol brasileiro. É um estádio maravilhoso, um estádio aconchegante, diferente, e que todo mundo gosta de ir lá transmitir um jogo muito emocionante. Então tá aí, parabéns ao Maracanã, 70 anos, um grande abraço a todos vocês aí ligadinho nesse programa à tarde esportivo, e com certeza um grande abraço a você, Luciano Luiz, sempre numa boa aí na Rede Nacional de Notícias. Um grande abraço a todos, um abração de Edson Carlos e até mais. Grande abraço a você, Edson Carlos. Olha, Edson, eu quero você também um dia aqui visitando os estúdios da Rede Nacional de Notícias aqui no ABC Paulista. E por que não o Edson Carlos também narrando aqui um jogo pra gente? Eu queria ver essa trinca, hein? Luciano Luiz, Geraldo Neri e Edson Carlos em uma partida. Tem muita gente boa nessa equipe da Rede Nacional, tem muita gente legal, e é legal a gente poder conversar com amigos, né? Independente, a gente sempre torce muito, o Edson hoje que está na Rádio Estação, com a galera lá de Franco da Rocha, mas é um querido, assim, é um grande amigo, é um parceiro, também associado da nossa querida CEISP, está sempre com a gente aí, adora tomar aquele chazinho gelado, tá sempre ele, Geraldo Neri também, sempre se hidratando aí pelo mundo afora. Quem tá chegando agora é o Devanir Bissoli, nosso narrador aqui da Rede Nacional também, emoção do gol. Devanir que vai falar sobre Brasil e Alemanha Oriental em 1990, aliás, um dos últimos compromissos da extinta Alemanha Oriental. E o Devanir estava presente, vai falar um pouquinho sobre esse amistoso aí, esse jogo que aconteceu no estádio do Maracanã. Boa tarde, Devanir. Muito boa tarde, Luciano Luiz, amigos do RN Esporte. Vamos falar um pouquinho aí enquanto a bola não volta a rolar, continuando nossos especiais. Hoje falar aí da história do Maracanã, completando aí 70 anos de muita história de existência, o maior gigante do mundo, o Maracanã. E eu vou contar um pouquinho para vocês aí da história do Maracanã. O Maracanã que teve jogos memoráveis, como por exemplo aí, em 1976, um jogo que marcou muito também, foi a invasão corintiana ao Rio de Janeiro, quando acabou invadindo o Maracanã na semifinal pelo Campeonato Brasileiro de 1976, onde o Fluminense disputava com a equipe do Corinthians aí a semifinal da competição, e o Corinthians acabou conquistando. Lembrando aí que o gol marcado pelo Fluminense acabou sendo marcado aí pelo Carlos Alberto Pintinho.
e Russo acabou empatando debaixo de muita chuva nessa partida no Maraca. Outro jogo também emocionante, acabou sendo, aí todo mundo se lembra muito bem, o 10º gol marcado do Pelé em cima do goleiro Andrada, jogando aí pelo Vasco da Gama. Mas o jogo que marcou muito na minha história mesmo, foi aí, além do jogo do Brasil e da Alemanha Oriental na época, em 1990, foram jogos marcantes. Eu trabalhando pela Rádio Atlântica de Santos, eu, Alceu de Castro, na narração, hoje brilhante narrador no Paraná, no Campeonato Paranaense, e nós fizemos jogos memoráveis também, entre Botafogo e Santos, Flamengo e Santos, Fluminense e Santos, Vasco e Santos, enfim, grandes jogos do Campeonato Brasileiro nessa época. Mas o jogo que marcou mesmo foi a equipe da seleção brasileira do técnico Sebastião Lazzaroni na época, se preparava para o Mundial de 1990 na Itália, e houve uma partida amistosa entre Brasil e Alemanha Oriental no Maracanã, com mais de 60 mil torcedores presentes na tarde de domingo no Maracanã, no dia 13 de maio de 1990. O Sebastião Lazzaroni, que contava no seu elenco, na sua seleção brasileira, com Aldair, Tafarel, Moser, Careca, Jorginho, enfim, grandes jogadores que depois foram disputar a Copa do Mundo de 1990 na Itália, mas aí o Brasil não chegou à final, a Alemanha acabou levando o título de 1990 do Mundial da FIFA, da Copa do Mundo, e a Argentina ficando aí com a vice-colocação, em segundo colocado. Portanto, tá aí, são as emoções. Eu transmitindo um jogo emocionante, mas tivemos aí pela Rádio Itapuã, Rádio Tupi, que tinha cabines. As outras emissoras, principalmente de São Paulo e também do interior, ficava aí fora, no alento, naquelas marquises no Maracanã, no alento aí. Se chovesse, tomava chuva, e se caísse muito sol também, se logicamente tivesse aquele sol absurdo, nós ficaríamos debaixo do sol. E nossa linha de transmissão teve um sério problema. Com isso, naquele tempo usava-se o LP, o famoso TX para transmissão e o RX para retorno. E aí tivemos sérias dificuldades, e com isso, então aí o jogo teve problemas no desenrolar da partida. Mas só que aí durante o jogo, né, tivemos problemas técnicos, e o nosso narrador Edson Garcia, que hoje se encontra no Paraná, em Ponta Grossa, na cidade no Paraná, em Ponta Grossa, acabou tendo que descer da cabine para o gramado do Maracanã, e aí tivemos que fazer a transmissão direto do gramado do Maracanã. Mas enfim, são emoções, onde a bola rola, sempre tem nós para transmitirmos, para levar as emoções, e logicamente, estando no Maracanã, não podíamos deixar de transmitir o jogo para Itaporanga e toda a região naquela época, em 1990. Mas deu tudo certo, a transmissão foi beleza, pela Rádio Itaporanga, e com isso voltamos para casa com trabalho, com dever cumprido. Tá certo? Aí um forte abraço realmente para todos que estão ligados nesses especiais, que enquanto a bola não volta a rolar pelo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, vamos tocando a bola com nossos especiais pela Rede Nacional de Notícias. Eu, Devani Bissoli, pude contar um pouquinho aí do que foi esse jogo, do que foi a minha emoção de estar no Maracanã em várias passagens, transmitindo pela Rádio Atlântica e também pela Rádio Itaporanga. A todos uma ótima tarde, muito boa tarde São Paulo, muito boa tarde Brasil. Legal, boa tarde para você, meu caro Devanir. Aliás, Devanir também, que a gente espera aqui em breve, aqui contando histórias no microfone da Rede Nacional de Notícias de volta. Que saudade dessa galera que anima, que sempre faz o dia a dia com a gente. Quem vem agora para contar algumas histórias também, aliás, ele escolheu a final Vasco e Palmeiras de 97. Aliás, o Edson Carlos vai lembrar bem dessa final aí. É o nosso Geraldo Neri, o popular Geraldinho Bochecha, o popular Zira, o popular Lalau. E ele vem para contar aí uma passagem dele no Maracanã. Grande Geraldo Neri, meu amigo. Boa tarde, Geraldinho. Muito boa tarde, Luciano Luiz. Boa tarde aos amigos da RNN Esporte.
Hoje nós vamos falar do estádio Mário Filho, o Maracanã, que ontem completou 70 anos de existência. O Maracanã, que foi construído para a Copa de 1950, que foi sediada aqui no Brasil, e houve a final Uruguai e Brasil, seleção brasileira contra a seleção uruguaia, e o Uruguai ganhou de virada por 2-1, sagrando-se campeão mundial. Mas eu fiz vários jogos no Maracanã, mas um que me marcou bem foi a final do Campeonato Brasileiro de 1997, entre Vasco da Gama e Palmeiras. O primeiro jogo, que aconteceu no Morumbi, no dia 14 de dezembro de 97, um empate por 0-0. E no segundo jogo, uma semana depois, no dia 21 de 12 de 1997, lá no Maracanã, outro empate por 0-0. E o Vasco ficou com o caneco por ter feito a melhor campanha entre todos os clubes do Brasileirão. E o Vasco conseguia aí conquistar o seu terceiro título nacional. Ganhou o primeiro em 1974, depois em 1989, numa final contra o São Paulo lá no Morumbi, acabou bocanhando, ganhando seu segundo título. E o campeonato de 1997 foi também marcado por mais uma virada de mesa da CBF, motivada por um escândalo de corrupção. Caso Ivi Mendes, que todo mundo que gosta do futebol sabe, está a par. E nesse campeonato mesmo, o jogador Edmundo havia recebido o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo, lá no Morumbi, como eu disse. E o que deixaria de fora do jogo final, lá no Maracanã. Só que orientado pelo banco de reserva, pelos dirigentes, o técnico, ele forçou a sua expulsão, xingou o árbitro e acabou sendo expulso de jogo. Ficaria de fora, da final. Mas durante a semana ele foi julgado e recebeu a decisão favorável na sua participação na final do Brasileirão. É lógico que teve dedo do presidente Eurico Miranda. Eurico mandava e desmandava no futebol carioca, Tanto é que você esteve na final lá do campeonato também, São Caetano e Vasco, quando caiu o alambrado lá e era para ter parado o jogo, muita gente ferida, você estava no meio também trabalhando e através da ordem do Eurico Miranda o jogo continuou. Mas voltando ao jogo do Vasco e Palmeiras, olha, o time do Vasco da Gama só tinha fera, como o do Palmeiras também. O Vasco jogou com Carlos Germano, Valber, Odivan e Mauro Galvão, Felipe, Luizinho, Nasa, Juninho, depois o Pedrinho e Ramon, Edmundo e Evair, depois o Nelson. O técnico era o delegado Antônio Lopes. Já o Palmeiras jogou de Veloso, Pimentel, Roque Júnior, Kleber e Júnior, Galeano, depois Marquinhos, Rogério, Alex, depois Oséias, Izinho, Euler e o Viola, que depois saiu e acabou dando o seu lugar para o Cris. E o técnico na época era o Luiz Felipe Scolari. O público pagante de 89.200 torcedores presentes lá no Maracanã. E o árbitro dessa partida foi o senhor Sidraque Marinho dos Santos. Era um grande árbitro, um bom árbitro. E esse campeonato o Edmundo acabou sendo o artilheiro com 29 gols. E é lógico, acabei dando volta olímpica junto com o time do Vasco da Gama, porque naquela euforia de entrevistar os campeões, quando o Vasco deu a volta olímpica, então os repórteres, todo mundo saía correndo atrás dos jogadores para pegar uma palavrinha, e no fim acabei dando volta olímpica com o time do Vasco da Gama. Então esse jogo foi muito importante por ser uma final de campeonato, mas já estivemos no Rio fazendo um jogo Corinthians,
Flamengo, vários jogos aí, Fluminense, mas depois, né, que o Maracanã foi remodelado, reformado, eu não fui mais, né, que foi reformado aí para a Copa do Mundo, tudo, eu não fui mais no Maracanã, então preciso fazer uma visita no novo Maracanã, mas no velho eu fui várias vezes. E esse ano aqui, se não tivesse todo esse problema da epidemia, nós já tínhamos conversado, né, de fazermos uma visita para o Rio de Janeiro, para o Maracanã, para fazermos alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Mas ainda dá tempo, vamos ver se volta à normalidade. Aí o campeonato, quando começar o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver a tabela e vamos voltar lá. Eu voltarei ao Rio de Janeiro para lá no Maracanã novo. No velho eu já fui, você já foi no velho e no novo, mas eu ainda preciso conhecer o novo Maracanã, que não mudou muita coisa não, né? Mas é sempre bom estar lá no Maracanã, tá certo? Tá aí, Luciano, falei desse grande jogo de bola entre Vasco e Palmeiras, Vasco campeão brasileiro, ganhando seu terceiro título. Então essa partida me marcou bastante, né? Por ser, acho que, se eu não estiver me enganando, foi a primeira vez que eu fui no Maracanã. Já tinha ido em São Januário, já tinha ido no campo da Portuguesa Carioca, mas no Maracanã era a minha primeira vez, e logo numa final de campeonato brasileiro. Por isso que me marcou bastante, por estar presente numa grande final de campeonato, tá certo? Sexta-feira eu volto, hein? Sexta-feira eu volto para falarmos mais, contar histórias do futebol, falarmos de jogadores, falar de tudo, das coisas boas que o futebol nos proporciona, tá certo? Grande abraço, Luciano, grande abraço aos amigos da Rede Nacional de Notícias, e sexta-feira estaremos de volta. Valeu, Luciano! Valeu, Geraldo, grande Geraldinho, de tantas histórias aí no estádio do Maracanã, e contando essa aí da final entre Vasco e Palmeiras. Aliás, Geraldinho que podia estar aqui com a gente na próxima sexta-feira, hein? Podíamos aí ter um RNN especial aqui com o Geraldo Neri, protegido com a máscara aqui, mas direto dos estúdios da Rede Nacional de Notícias. Grande Geraldo Neri contando histórias aí do Maracanã. E quem vai contar a história agora é o Júlio Gotardo, nosso jovem Júlio Gotardo, de uma fase mais nova, né? Vai contar aí o ano passado, a final entre Brasil e Peru da Copa América. Eu também estava nesse jogo e eu acho que esse jogo, para mim, ele tem uma importância muito grande. Aí você vai falar assim, Luciano, por conta do Brasil ser campeão da Copa América, e aí, com mais dor no coração, eu vou dizer, não é por isso. Lógico que eu gostei que o Brasil foi campeão da Copa América, mas foi por conta de ter vivido pela primeira vez ao lado do meu filho, Paulo Vitor, que é apaixonado por futebol, e foi a primeira vez que eu consegui levá-lo, né? E ele foi com o pé direito, né? Para quem nunca tinha ido no estádio do Maracanã, foi exatamente em uma final, viu o Brasil ser campeão, ficou bem próximo ao gramado ali, ao lado dos atletas, enfim, foi uma tarde muito mágica para ele. E para mim, enquanto profissional, mesmo que fiquei com ele um pouco antes de começar o jogo, depois fui para a tribuna e no final do jogo fui encontrá-lo novamente, mas importante a gente ter vivido isso, ter proporcionado. Ele, minha esposa também esteve lá, ela já tinha ido em outras oportunidades, mas ele foi a primeira vez, foi muito legal. E vamos ouvir o que o Júlio vai contar desse dia importante aí, que foi Brasil e Peru, Peru e Brasil, jogo final da Copa América 2019. Boa tarde, Júlio! Boa tarde, Luciano, e a todos que estão junto com a gente hoje na RNN Sport, desta quarta-feira, dia 17, especial 70 anos do Maracanã, que completou ontem, nesta última terça-feira. Merece até um pouco mais de duração o programa, né? De tantos assuntos aqui para falar, porque muitos times
já foram campeões nesse estádio, um estádio com muita história, até mesmo com maiores jogadores de todos os tempos, o Pelé que marcou o 20º gol lá, festas de torcidas e tudo mais, história com a seleção também. Eu vou contar do título da Copa América do ano passado, de 2019, quando o Brasil conseguiu o triunfo para cima da seleção peruana. Aquela Copa América que estava recheado de incógnitas, um Tite já pressionado por ter decepcionado na Copa da Rússia de 2018. Aí um pouco antes de começar a competição perdeu o seu principal jogador, o sempre badalado Neymar, e precisava ele se revirar para tentar conquistar o título continental. E conseguiu. Um dos grandes destaques dessa seleção foi o Cebolinha, jogador gremista, foi uma das grandes revelações, com destaques em muitos jogos, inclusive nas finais, dava muito trabalho ali pelas pontas. Até eu fui num jogo do terceiro lugar, Argentina e Chile, e alguns chilenos até falavam do Everton Cebolinha no estádio, na saída dele, porque realmente ele foi um dos grandes protagonistas daquela competição. Além dele, o Daniel Alves, que levantou o troféu, ele conseguiu seu 40º título, que é o maior vencedor na história do futebol. O jogador com mais títulos no esporte é o Daniel Alves, que estava como capitão da Copa América, terminou inclusive como o melhor jogador da competição, com o prêmio Bola de Ouro, que foi dado no Maracanã. O prêmio Chuteira de Ouro para o artilheiro foi dado para o Cebolinha, e o prêmio Luva de Ouro, melhor goleiro, foi dado para o Alisson. Além do prêmio Fair Play, o Brasil também recebeu esse prêmio. Vale lembrar que o Cebolinha terminou como artilheiro ao lado do Guerreiro, com 3 gols cada um, né, tanto Cebolinha quanto o Guerreiro, que foi inclusive as duas seleções que chegaram nas finais. O Brasil terminou a competição como o melhor ataque, e o Brasil terminou a competição como o melhor ataque, fazendo assim 8 gols. A final foi contra o Peru, encheu o estádio, como já é há um bom tempo aí, bastante conhecido, principalmente aqui para os países da América do Sul. Sempre tem aquele momento bonito que é o hino nacional, que a torcida, o público que está presente, canta a capela, emocionando todos, e com o Maracanã lotado, cantando junto o hino brasileiro. Sem dúvida, foi muito emocionante. Na primeira fase, por curiosidade, o Brasil e o Peru já tinham se pegado na fase de grupos, quando o Brasil venceu por 5-0 a seleção peruana, o que isso levava uma certa vantagem. Vale lembrar, né, que o Brasil chegou na final após passar pela Argentina, também ganhando muita confiança. Então, muito se lembrava daquele jogo da fase de grupos, quando o Brasil venceu por 5-0, gol do Casemiro, Firmino, Cebolinha, Daniel Alves e William. Muito lembrava daquele jogo, que foi aqui em Itaquera. Mas a final foi completamente diferente, até porque a seleção peruana foi ganhando moral, foi ganhando bagagem, melhorou muito na fase do mata-mata. O Peru que passou nas quartas do Uruguai, nada mais nada menos que o Uruguai, passou do Chile nas semifinais com uma vitória larga de 3-0, e chegou na final com o Brasil. O Brasil que passou pelo Paraguai nos pênaltis, que foi muito difícil, né, o Brasil passar pelo Paraguai. Passou pela Argentina na semifinal, que foi um jogaço ali, que muitos diziam que era a final antecipada e que trouxe muita emoção, até porque de um lado tinha o Messi e do outro lado não tinha o Neymar, então isso gerou uma certa apreensão. E a final foi o Brasil e Peru, quando o Brasil conseguiu a vitória por 3-1. O único gol que saiu no segundo tempo foi o terceiro gol, né? Saiu 3 gols no primeiro tempo. Na final, né, o 3-1 contra o Peru, que trouxe o título para o Brasil, que levou um público de 58.579 pessoas para o Maracanã. Teve gol do Cebolinha, 14 minutos abrindo o placar. Aí o Guerreiro empatou no finalzinho do primeiro tempo, aos 43. E o Gabriel Jesus, logo depois ali, ele conseguiu levar o Brasil de volta ao placar já nos acréscimos. Aí depois o outro gol, para acalmar o coração do torcedor brasileiro presente no Maracanã, no Brasil inteiro. Todo mundo estava torcendo, saiu do Richarlison, o Pombo, aos 89. Assim, levando o Brasil a ser campeão pela 9ª vez da Copa América. O Gabriel Jesus, inclusive, que foi também um dos grandes destaques dessa seleção, principalmente no jogo contra a Argentina, ele acabou sendo expulso ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo, pelo VAR. Ele saiu muito irritado, ele até deu um soco ali, né, onde fica ali o monitor quando o juiz vai ver o árbitro de vídeo. Mas mesmo assim, o Brasil, com um jogador a menos ali,
durante uma parte da partida, conseguiu garantir esse título para a seleção brasileira no Maracanã, estádio do Maracanã, sempre muito marcante, que meus outros amigos aqui estão falando dele também, que sediou a Copa do Mundo, né? Teve a final da Copa do Mundo do Brasil no estádio do Maracanã, quando a Alemanha venceu a Argentina com o gol do Mário Götze. Teve também as Olimpíadas por aqui. É sempre um estádio muito marcante aqui no Brasil, que sem dúvida nenhuma tem muita história mesmo. Muito bonito de se ver, que tem muitos jogos, não só do Campeonato Carioca, como também de outros, não só assim dos clubes cariocas, como também de outros times e até mesmo seleções que abrem quase 80 mil torcedores nesse estádio gigantesco. Júlio Gotardo para o especial do Maracanã no RN Sport. Legal, Júlio. Parabéns aí, Júlio Gotardo, trazendo as informações, né, e contando um pouquinho das histórias do estádio do Maracanã, em especial essa final emocionante aí, o Brasil campeão da Copa América de 2019. Quem eu vou chamar agora é o nosso Sérgio Américo, grande amigo, jornalista do Rio de Janeiro, um amigo de muitos e muitos anos, colega, pessoa super do bem, e o Sérgio, a história dele se confunde, né, com a história do estádio Mário Filho, por tudo que ele viveu, por tudo aquilo que a sua família significou na história do Maracanã, do seu pai, de saudosa memória, e é bom a gente lembrar dessas grandes ações, desses grandes personagens. E eu fiquei muito feliz do Sérgio Américo ter mandado aí um testemunhal, ter contado um pouquinho também, direto do Rio de Janeiro, sobre esse grande evento que foi, sem dúvida nenhuma, a passagem, né, do Maracanã na sua vida, tudo aquilo que significou. Vamos lá, Sérgio. Histórias do Maracanã. Boa tarde, Sérgio Américo. Aquele abraço para você, Luciano Luiz. Um grande abraço para aqueles que estão ligados na Rede Nacional de Notícias. Falar do Maracanã, do aniversário daquele que foi o maior estádio do mundo e que completou em 16 de junho 70 anos, para mim é muito fácil. Dessa história de 70 anos, eu vivi momentos inesquecíveis em 52 anos. 36 deles como jornalista esportivo, já que eu trabalhei 15 anos na Rádio Globo, 15 anos na Tupi, na Super Rádio Tupi, onde eu fui setorista do Flamengo, e mais na extinta Rádio Tropical FM, na também extinta Rádio Bradesco Esportes, e um curto período ano passado na Rádio 94 FM Roquete Pinto. Então, no velho Maracanã, aquele que realmente o torcedor se lembra com muita saudade, que era o estádio do povo, era o maior estádio do mundo, eu vivi momentos que eu guardo na memória com muito carinho. A primeira vez que eu fui ao Maracanã foi em 1969, Cariocas e Paulistas, um torneio que era disputado nas décadas de 60 e 70, que não existe mais. E depois disso, como torcedor, até me tornar repórter esportivo em janeiro de 84, realmente foram momentos de muita emoção. Como torcedor, por exemplo, em 1976, eu estava no Maracanã, no clássico Flamengo e Vasco, primeiro turno do Campeonato Carioca, o maior público do clássico, pagantes, mais de 174 mil torcedores. Eu tinha 13 anos e me lembro que havia gente até na Marquise, muita gente assistindo o jogo na Marquise do Maracanã. Isso é algo que eu guardo na memória e que certamente nunca mais vai acontecer. A invasão corintiana também em 76, Fluminense e Corinthians, semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, 1-1 tempo normal, Corinthians nos pênaltis se classificou para a final da competição. Uma coisa de louco, a torcida do Corinthians, chovia muito no Maracanã, a torcida do Corinthians dividiu o setor de arquibancada com a torcida do Fluminense. Até hoje eu me lembro dos gritos da galera da Fiel, olê, olá, o Coringão tá botando para quebrar. Um negócio de louco. O América, campeão da Taça Guanabara em 7-4. Por que eu me lembro do América? Meu pai, saudoso pai Sérgio Moraes, narrador esportivo das rádios Globo, Tupi Nacional, era americano. Um time que já na década de 70 tinha pouca torcida, mas foi campeão da Taça Guanabara com um timaço dos melhores do América de todos os tempos, que tinha jogadores como Gaúcho Braulio, Ivo,
Tinha Rolando Lelé na lateral direita, que fez o gol em cobrança de falta da vitória diante do Fluminense 1-0, América campeão da Taça Guanabara. A torcida do América conseguiu lotar a parte direita da arquibancada, e é algo que realmente me deixa emocionado, porque meu pai, como americano, levantou os braços, seus olhos cheios de lágrimas. O América não era campeão do Campeonato Carioca desde 60, e ganhando a Taça Guanabara ele iria para as finais. Não conquistou o título, mas a Taça Guanabara, o primeiro turno, a América venceu e foi muito bonito. Romário eliminando o Uruguai em 1993, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94, 2-0 no Maracanã. Enfim, são muitas recordações. O hexacampeonato do Flamengo em 2009, tudo isso me faz recordar momentos, não só no âmbito profissional, mas como torcedor, que são realmente muito emocionantes. Agora, a minha memória mais afetiva diz respeito ao velho Maracanã. Realmente a implosão do velho Maracanã e a reconstrução daquele que era o maior estádio do mundo para servir à modernidade, ao chamado padrão FIFA, a arena para a Copa do Mundo, isso realmente sepultou o romantismo, sepultou a essência do Maracanã, aquilo que era o torcedor da geral. Havia vários folclóricos torcedores de todos os times, conhecidos pela imprensa, que frequentavam a geral. O torcedor ficava pertinho do campo. Era o velho Maracanã, aquele que era realmente o maior estádio do mundo, aquilo que nos dava muito prazer. Infelizmente, na implosão do velho Maracanã e na construção de um estádio no padrão FIFA, perdeu-se esse romantismo. Os ingressos agora caríssimos. Quem não se enquadra em programa sócio-torcedor dos clubes cariocas não tem acesso. O Maracanã se elitizou, não é mais o estádio do povão desde 2014. E o pior, né? A corrupção no governo Sérgio Cabral, com fraudes em licitações, desvio de verbas. Então a gente fica triste que esse estádio que a gente ama tanto virou praticamente um ginásio, é um grande ginásio, sem aquela dimensão que nós gostávamos tanto, e ainda por cima isso levou para a cadeia Sérgio Cabral, que era governador, ele e muitas pessoas envolvidas em corrupção por conta dessa reforma do Maracanã, que o transformou num estádio elitizado e que não tem mais aquela energia, aquele calor que eu vivi, não só como repórter esportivo, mas como torcedor. De qualquer forma, parabéns, Maracanã. A tua história realmente está no meu coração e eu vivi intensamente momentos especiais no Maraca como torcedor e como repórter. Um abraço a todos. Valeu, grande Sérgio Américo, grande Sérgio Américo. Esse aí tem histórias no Maracanã, viu? Esse aí conhece os fantasmas do Maracanã, os becos do Maracanã, um grande amigo. Lembro do Sérgio Américo em 2004, quando estivemos lá na final, eu acompanhando o Santo André pela Copa do Brasil e ele pela Rádio Tupi acompanhando o Flamengo e o título da equipe do Santo André. E aí depois a gente saiu para jantar e os jogadores saíram, perdão, e eu convidei o Sérgio, né? Eu fui convidado pelos atletas para ir teve um jantar, né, comemorativo ali no restaurante do hotel onde estava o pessoal, e aí eu pude acompanhar, o Sérgio Américo foi comigo também, foi muito legal. E também eu lembro, anos depois, a gente cobrindo a final da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco, Flamengo campeão também. E aí a gente pôde também, depois do jogo, estar junto. E de tantas histórias, né, com tantos amigos, tantos personagens bacanas. Eu, na época de repórter ainda, chegava no Rio e sempre muito bem recebido pela galera. Ó, cadê a escalação? Ó, vem por aqui, vem por ali, pega água aqui. Enfim, o pessoal sempre me tratou bem demais. Eu tenho um carinho, todo mundo sabe, quem me conhece de perto sabe o quanto eu estimo o Rio de Janeiro enquanto estado, enquanto cidade maravilhosa. Lamento demais todos os problemas de corrupção, esse abandono social que vive o Rio de Janeiro ultimamente, mas a beleza da cidade, da sua arquitetura, da sua história
e principalmente das suas pessoas. Isso é algo que não tem como mensurar a importância desse estádio. Vamos mais uma história de Maracanã aí, agora com o nosso Alexandre Cardilho. Ele foi lá no fundo do baú. Ali vai falar um pouquinho sobre a conquista da Copa Rio de 1951. Eu lembro que o Palmeiras foi campeão da Copa Rio em 51, assim como o Fluminense foi campeão da Copa Rio em 1952. Essas duas equipes aí que até hoje estão pleiteando aí o rótulo de campeonato mundial. Mas quem traz as informações é o nosso Alexandre Cardilho aí com a Copa Rio de 51, que a decisão foi no Maraca. Boa tarde, Alexandre Cardilho. Muito boa tarde, Luciano Luiz. Muito boa tarde para vocês que acompanham o RNN Esporte desta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Hoje, um programa para lá de especial no RNN Esporte, contando grandes jogos que aconteceram em um dos principais estádios do planeta. Isso mesmo, completando 70 anos de existência, uma homenagem do RNN Esporte ao estádio Jornalista Mário Filho, conhecido popularmente como Maracanã, que um dia já foi o maior estádio do mundo. E claro, o Maracanã, completando 70 anos de existência, inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, com o título conquistado pelo Uruguai, a Celeste Olímpica conquistando à época o bicampeonato mundial, vencendo a seleção brasileira no Maracanã por 2-1. E, curiosamente, no ano seguinte, onde o Brasil vivia ainda muito um trauma do chamado Maracanaço, foi realizado um torneio chamado Copa Rio, também conhecido à época como Torneio Intercontinental de Clubes Campeões. E esse torneio aconteceu no Brasil. E claro, o Maracanã seria palco também de uma final sensacional. Aliás, o meu pai, grande senhor Savério Paone Cardillo, esteve presente na conquista do Palmeiras da Copa Rio. E ele sempre relata para mim a importância desse torneio, que teve uma divisão de chaves, 2 grupos, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Esta temática, esse tema envolvendo a Copa Rio de 51, gera, claro, muita discussão, muita polêmica e muitos debates aí nas rodas de amizades, nas rodas de padaria, nos botecos, ou seja, e também, claro, no cenário jornalístico. O Palmeiras, enfim, é ou não considerado o primeiro campeão mundial de clubes? Essa pergunta, claro, cada um tem a sua resposta e, como disse, principalmente para os palmeirenses, assim como meu pai, claro, o Palmeiras é campeão do mundo. Particularmente para mim, e aí é uma opinião particular, respeitando todas as demais opiniões, acredito sim o Palmeiras como o primeiro clube campeão mundial, mundial de clubes. Então eu vou contar um pouquinho para vocês, e aí até o desfecho no estádio do Maracanã, como se deu esse título conquistado pela Sociedade Esportiva Palmeiras, o Verdão de muita gente, assim como do meu pai, o senhor Savério Paone Cardillo, que sempre me conta essa história sensacional. Palmeiras campeão mundial da Copa Rio, também torneio intercontinental de clubes. Esse torneio, que aconteceu em 1951, teve aí, como eu falei para vocês no início da abertura do meu boletim aqui no RNN Esporte, 2 grupos importantes. O grupo do Rio de Janeiro era formado por Vasco da Gama, Áustria Viena da Áustria, Nacional do Uruguai e Sporting de Portugal. O grupo de São Paulo era composto por Juventus da Itália, Palmeiras, Nice da França e Estrela Vermelha da República da Sérvia, aliás, o clube mais popular da República da Sérvia. No grupo do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama ficou em primeiro lugar, seguido pelo Áustria Viena. No grupo de São Paulo, Juventus da Itália almejou a primeira colocação e o Palmeiras, o Verdão, no segundo lugar. O critério, à época, nesse torneio intercontinental de clubes, é que o primeiro colocado do grupo do Rio de Janeiro enfrentaria o segundo do grupo de São Paulo e o primeiro do grupo de São Paulo, obviamente, o segundo do grupo do Rio de Janeiro. Portanto,
As semifinais foram compostas por Juventus e Áustria Viena da Áustria e Vasco da Gama e Palmeiras, um clássico nacional no torneio intercontinental de clubes campeões, também chamado de Copa Rio, no ano de 1951. Na primeira semifinal, que aconteceu no estádio do Pacaembu, em São Paulo, Juventus e Áustria Viena fizeram duas partidas emocionantes. No primeiro jogo, 3-3 entre as duas equipes. Na segunda partida, o Juventus venceu o Áustria Viena, vitória importante da Vecchia Signora, por 3-1. Acreditando a equipe italiana a grande decisão que seria, e aconteceria, claro, no Maracanã, o nosso palco homenageado no RNN Sport de hoje, o grande estádio jornalista Mário Filho. Na decisão, na semifinal no Rio de Janeiro, também no Maracanã, aconteceram as partidas entre Vasco da Gama e Sociedade Esportiva Palmeiras. No primeiro jogo, o Verdão, o Palmeiras, venceu o Vasco por 2-1. E na segunda partida, e aí muito bem relatada pelo meu pai, esteve lá também nessa partida, um jogo dramático, o Palmeiras conseguiu segurar o empate por 0-0. E aí, claro, as duas partidas da decisão aconteceram primeiro em 18 de julho de 1951 e a decisão derradeira no dia 22 de julho de 51, onde o meu pai, senhor Savério Paulo de Cardillo, me conta com riqueza de detalhes e eu trago aqui para vocês. Tentei até pegar um depoimento do meu pai, mas nesse momento de quarentena não estou ao lado dele e, claro, todos os cuidados são necessários. Então, meu pai, fiz uma ligação para ele, ele me contou novamente com riqueza de detalhes como aconteceram essas duas partidas no estádio do Maracanã. No dia 18 de julho de 51, para 56.961 torcedores, o Palmeiras venceu a Juventus, poderosa Juventus da Itália, também conhecida carinhosamente como a velha senhora em italiano, a Vecchia Signora. Palmeiras 1-0 na Juventus. E no jogo decisivo, no dia 22 de julho de 1951, um empate que garantiu aí o título ao Verdão da Copa Rio, também torneio intercontinental de clubes campeões, como eu falei, né? O Palmeiras empatou por 2-2 para um público de 100.093 torcedores. Lembrando que o Maracanã já comportou 200 mil torcedores na Copa do Mundo de 50, por exemplo, onde tivemos essa marca impressionante. E esse título do Palmeiras, vamos dizer assim, claro, não podemos comparar com um peso de uma Copa do Mundo, mas foi, vamos dizer assim, se é que podemos chamar, de um certo alento à torcida brasileira que viu no estádio do Maracanã um título de um clube brasileiro contra um clube italiano. Palmeiras 2, Juventus 2, repito, para 100.093 torcedores presentes no estádio do Maracanã, que completou 70 anos de história, de existência. O Palmeiras foi a campo naquele dia 22 de julho de 1951 com Fábio Grippa, que curiosamente substituiu o grande Oberdan Catani, que vivia uma fase irregular, instável, vamos dizer assim. Então o Palmeiras entrou no gol com Fábio Grippa, Salvador, Juvenal, o grande Luiz Villa, Dema, Lima, Ponce de Leon, depois substituído por Canhotinho, Liminha, Jair Rosa Pinto e Rodrigues. Os gols do Palmeiras marcados por Liminha e Rodrigues. O técnico era Ventura Canbon. Na equipe da Juventus, a Vecchia Signora da Itália, Juventus de Turim, no gol, o grande e famoso goleiro Viola, Bertolucci, Manenti, Mari, Giacomo, Parola, Bizzotto, Muccinelli, Karl Hansen, Boniperti, John Hansen, Praest, o técnico Carver. Os gols da equipe da Juventus foram marcados por Praest e Boniperti. Portanto, Palmeiras erguendo o título da Copa Rio para 100.093 torcedores. Um marco importante e, claro, em 2001, o Palmeiras mandou um protocolo, enviou um documento oficial à FIFA, a entidade maior do futebol, para oficializar esse título do Verdão em 1951. Assim como o Fluminense, no ano seguinte, em 52, conquistou a Copa Rio ao bater o Corinthians por 1-0 com gol de Tele Santana. Portanto, esses registros são importantes e lembrando que à época nós não tínhamos a disputa da Copa Libertadores da América e também da Liga dos Campeões da Europa, chamada de Champions League. Portanto,
eu aí acredito como um título importantíssimo na história do futebol brasileiro e, claro, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que, para mim, repito, com todo respeito às demais opiniões, foi sim campeão mundial de clubes, e o meu pai, Savério Paulo Ricardilo, fala isso com muito orgulho no peito, no coração. É isso aí, Luciano Luiz, ouvintes que acompanham o RNN Esporte Especial Maracanã 70 anos, trouxe para vocês o título da Sociedade Esportiva Palmeiras no ano de 1951, o título da Copa Rio, também conhecida à época como Torneio Intercontinental de Clubes Campeões. Uma excelente quarta-feira a todos, espero que todos estejam adorando esse especial Maracanã 70 anos aqui no RNN Esporte. Volto em breve com mais notícias do mundo esportivo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, até mais! Legal, sempre bom ouvir aí as histórias do estádio do Maracanã, suas histórias sempre enriquecedoras, né? A história do esporte do Brasil e do mundo passa muito por esse estádio. Evidentemente, o futebol é protagonista, mas, sem dúvida nenhuma, todas as modalidades possuem importância. Falando em todas as modalidades, quem está chegando agora é o Walter Westphal, nosso companheiro aqui competentíssimo no que diz respeito ao automobilismo, sempre com notícias precisas, mas ele pediu licença, porque quer contar uma história sobre o Maracanã, nesse especial de 70 anos do estádio Mário Filho, em um momento que viveu lá num amistoso da seleção brasileira visando os preparativos para a Copa do Mundo no ano de 1980. Vamos ouvir aí o Walter Westphal com as suas histórias sobre o estádio Mário Filho. É contigo, Walter. Boa tarde. Muito boa tarde, Luciano Luiz e amigos do esporte. Deixando um pouco o automobilismo de lado, conto hoje a minha história como comentarista neste especial de 70 anos do estádio do Maracanã. Vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo, o ano 1980. Trabalhando ao lado de feras como Paulo Mamone, Costa Carregosa, João Machado, Antônio Martins, entre outros, estávamos ali no Maracanã pela equipe da Antares Comunicações. A seleção brasileira era convocada nesse ano pelo mestre Tele Santana. Estava aí aparecendo um verdadeiro esquadrão que fez bonito na Copa de 1982 na Espanha. As feras de Tele tinham Raul do Flamengo e Carlos da Ponte Preta no gol. Depois seguiam os outros 20, Nelinho do Cruzeiro, Amaral Corinthians, Mauro Pastor Inter, Edinho Fluminense, Pedrinho Palmeiras, Batista Inter, Cerezo Atlético Mineiro, Sócrates Corinthians, Renato São Paulo, Paulo Isidoro Atlético Mineiro, Éder Grêmio, Serginho José Sérgio Getúlio do São Paulo, Zico Flamengo, Falcão Inter, Nunes Flamengo, Pita Santos, Oscar São Paulo e finalmente Careca no Guarani. 8 de junho de 1980 no Maracanã, um amistoso para engrenar a seleção para a próxima Copa. Na arbitragem, Roberto Wright. Um público de mais de 40 mil pessoas para ver Brasil 2, México 0. Gols de Zé Sérgio e Serginho. A seleção brasileira estava escalada com Raul, Nelinho, Amaral, Edinho, Batista e Pedrinho. Paulo Isidoro, Sócrates e Serginho, Cerezo e Zé Sérgio. Na sequência, outro amistoso da seleção brasileira. No Maracanã estávamos em 15 de junho de 1980. Na arbitragem, Arnaldo César Coelho e um público de mais de 61 mil pagantes. Pela frente, a forte seleção da União Soviética. O Brasil entra em campo alvoroçado pela torcida, mas a retranca dos russos no jogo dificultou as grandes jogadas de Zico, Sócrates e Nunes. O forte meio-campo russo bloqueou também as jogadas de Batista e Júnior. O Brasil perdeu por 2-1 para os russos no Maracanã. A União Soviética tinha um grande goleiro, que na época foi considerado um dos melhores, Dassaev. Em 1981, o Brasil participou do Mundialito, também se preparando para a Copa, e foi vice-campeão perdendo a final para o Uruguai.
A seleção parte então para amistosos na Europa, trazendo uma boa imagem de seu futebol. Eu, como comentarista na época, estava vendo ser formada uma seleção que, sem dúvida, ia brigar para ganhar a Copa na Espanha. Depois da seleção canarinho, tricampeã de 1970 com Pelé e companhia, esta era, sem dúvida, uma das melhores seleções que eu vi jogar. Fomos novamente para o Maracanã, pela Rede Antares, para cobrir mais um amistoso da seleção. 21 de março de 1982. Brasil 1, Alemanha 0, com gol de Júnior. Foi o último amistoso da seleção em solo carioca, no majestoso Maracanã, rumo agora à Copa de 1982. O Brasil não ganhou a Copa, mas foi considerada a seleção com futebol mais bonito e envolvente das 24 seleções que participaram da competição. Até hoje, ela é lembrada com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Júnior, Edinho e Pedrinho, Falcão, Toninho Cerezo, Sócrates, Zico e Serginho. Hoje, aos 70 anos, o Maracanã continua lindo, um pouco mudado, é verdade, padrão FIFA, por causa da Copa do Mundo no Brasil, mas continua sendo o carro-chefe dos estádios brasileiros. O maior artilheiro do estádio, Zico, autor de 333 gols em 388 jogos no palco sagrado do futebol. E para fechar, não poderíamos esquecer de falar de Pelé, que fez o seu 1000º gol no Maracanã. Walter Westphal para o RNN Esporte. Agora quem fala com a gente aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias é o Ricardo Raineri, nosso repórter, com sempre um faro jornalístico, principalmente para outras modalidades esportivas. Aliás, ele já abre falando da sua participação no estádio do Maracanã em um momento diferente nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, uma experiência que ele viveu e guarda com bastante carinho. Fala, Raineri, boa tarde. Legal, então, amigos ligados na Rede Nacional de Notícias, eu vou falar sobre a minha experiência com o Maracanã, experiência pessoal. Acontece que em 2007 eu já trabalhava como imprensa e fui cobrir os Jogos do Rio de Janeiro. Chegando lá, fui escalado para trabalhar na abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Uma coisa realmente linda, espetacular. Lógico, nada se compara à abertura de uma Olimpíada, mas como não compareci a nenhuma edição dos Jogos Olímpicos em loco, acabo tendo esta imagem muito forte do Pan-Americano Rio 2007 na sua cerimônia de abertura. Nessa oportunidade, cheguei a cobrir competições por toda a cidade do Rio de Janeiro, mas como o meu foco não era a disputa do futebol, acabei indo ao Maracanã somente essa vez. Eu, Ricardo Raineri, falei da minha experiência com o Maracanã aqui na Rede Nacional de Notícias. Legal, Raineri. Conte também agora a passagem, né, que você citava sobre o voleibol, outro fator importante aí na história do estádio do Maracanã. Legal, então, Luciano Luiz e amigos ligados na Rede Nacional de Notícias, hoje eu vou falar sobre o voleibol também. Por quê? Porque fora as 5 conquistas olímpicas que as seleções brasileiras masculina e feminina já nos deram, o jogo entre o Brasil e União Soviética em 26 de julho de 1983 foi o fato mais marcante do voleibol de seleções nacional masculino aqui no Brasil. Jogando em uma quadra improvisada no centro do campo do Maracanã e debaixo de muita chuva, os jogadores brasileiros, então vice-campeões mundiais masculinos, jogaram para cerca de 95 mil pessoas e venceram 3-1 jogando na quadra molhada e muitas vezes enxugando a quadra com as suas próprias toalhinhas. E esse é considerado o jogo com maior público em um esporte olímpico, tirando o futebol. Também ouçam só os craques que estiveram nesse time: William, Xandó, Montanaro, Bernard Hachmann, Bernardinho e Renan Dalzotto. Essa geração depois foi vice-campeã olímpica em 1984 em Los Angeles e depois disso alicerçaram o voleibol nacional como técnicos e dirigentes.
Destaques para Renan Dalzotto, que teve carreira como treinador na Itália e hoje comanda a seleção brasileira. E claro, para Bernardinho, que entre seleções brasileiras masculina e feminina comandou equipes nas conquistas de 6 medalhas. Com as mulheres foram 2 bronzes em Atlanta 1996 e Sydney 2000. Já com os homens foram 2 pratas e 2 ouros. Os ouros foram em 2004 Atenas e na memorável conquista do ouro na Rio 2016. São informações do voleibol no Maracanã. Comigo, Ricardo Raineri, aqui na Rede Nacional de Notícias. Legal, na sequência do nosso RNN Esporte Especial Maracanã 70 anos, eu quero trazer aqui, vamos falar agora com mais um profissional de imprensa, Marcelo Figueiredo, da Rádio Brasil do Rio de Janeiro, ele que é um grande amigo na crônica esportiva, conheço o Marcelo desde 2000, efetivamente ali, onde pela primeira vez conheci os estúdios da Rádio Brasil, todo aquele trabalho com o Felipe Cardoso, com tanta gente boa, com o Rodrigo Campos, e enfim, com muitos amigos ali que eu tinha, Jorjão, um núcleo muito grande de profissionais, e a Rádio Brasil, que até hoje tem o Marcelo Figueiredo, agora na coordenação, uma pessoa muito ligada ao esporte, muito apaixonado pelo futebol e que vive, sim, o estádio do Maracanã. Marcelo, fala um pouquinho pra gente o significado desse estádio nesse especial de 70 anos da Rede Nacional de Notícias. Um abraço, Luciano, um abraço aos nossos amigos e amigas que estão aqui na RNN Esporte. É muito legal estar participando. É uma data, né, que não só aqui para o Carioca, né, eu falo aqui do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil e diria até mesmo para todo mundo, né? O Maracanã, que completou nesta última terça-feira, ontem, 70 anos, entre formas, reformas, geral, arquibancada, cadeira, cimento, gramado, formato da rede, enfim, a rede, né, que fica no gol, que já foi polêmica já, né, quando tiraram aquele véu de noiva para botar aquele retângulo, mas enfim, entre idas e vindas das autoridades, digamos assim, dos órgãos públicos, tudo isso, mas eu até me permito deixar um pouco isso de lado e ficar na essência do Maracanã, que é a emoção do torcedor, independentemente do time que esteja em campo, do jogador que esteja, se a bola entra, se não entra, se bate na trave, se foi pênalti, se o árbitro não viu, se teve VAR. Eu vou ficar na emoção do torcedor, que releva e pesa ao mesmo tempo tudo isso. Não é de agora, óbvio, desde lá 1950, desde a Copa do Mundo. Não foi o primeiro jogo, né? O primeiro jogo foi Rio-São Paulo. O primeiro gol foi do Didi de falta para o Rio. São Paulo virou 3-1. Mas desde esse primeiro jogo festivo até a última partida que a gente teve, pelo menos até agora, né? A menos que tenha jogo daqui a pouco, mas aqui no Rio tudo pode acontecer atualmente com a pandemia, mas enfim, até o último jogo, que infelizmente foi sem público, foi Fluminense 2, Vasco 0, 15 de março desse ano pelo Campeonato Estadual na Taça Guanabara. Na véspera tínhamos tido Flamengo 2, Portuguesa 1 de virada, também sem público, já em virtude da pandemia. Mas essa emoção do torcedor, eu imagino o torcedor, são muitas, mas muitas emoções de cada torcida, principalmente das 4 grandes aqui do Rio de Janeiro, para também falar de Bangu, campeão no Maracanã, de América, campeão no Maracanã, América em 60, Bangu em 66, mas para ficar nos 4 maiores ainda hoje aqui no Rio de Janeiro. E claro, anos 60, eu nasci em 69, então anos 60 ainda não tem como falar, e os anos 70 tem a memória, tem alguma já vivência, mas para falar das outras torcidas que não a minha, fica até às vezes um pouco difícil. Mas aí trazendo mais para o atual, digamos, né, para os últimos aí 40, 50 anos,
Imagino a emoção do torcedor do Botafogo no gol do Maurício, quebrando um grande jejum em cima do Flamengo, a emoção do torcedor do Fluminense no gol de barriga do Renato. Imagina a sua emoção, Luciano, nesse gol de barriga do Renato, até pela excentricidade de um gol de barriga, já no finalzinho, sendo o gol mesmo do título. O Vasco da Gama com tantas conquistas, o gol do Cocada, que foi bem folclórico, o gol, um dos mais bonitos do Maracanã, do Dinamite, em cima do Osmar Gonelli, chapelando nos anos 70, no Botafogo. E aí eu venho também pro meu time, pro Flamengo, que são conquistas inúmeras também, alguns, claro, momentos de choro, de tristeza, de até vergonha, né, no Cabanhas e alguns outros, mas, enfim, as conquistas são inúmeras. O que se viu, o torcedor do Flamengo nos anos 80, quando eu comecei a entender mesmo e ter o acesso ao estádio por conta própria. Minha primeira vez no Maracanã foi em 5 de agosto de 79, meu pai que me levou, Flamengo e Americano, 1-0, gol do João Pedro, pro Americano. Paulo Sérgio, da seleção, do Botafogo, era o goleiro do Americano ainda. E ainda nessa época, 79, 80, ali, início dos anos 80, ainda dependia quando meu pai podia levar, enfim. Depois já do meio de 80 até hoje, aí sempre por gosto e já há mais de 20 anos por trabalho também. E são emoções realmente que não precisa nem ser um jogo de decisão. Teve o Flamengo 4, Fluminense 1, Zico e Sócrates juntos, 3 gols do Zico em fevereiro de 86. De título, o gol do Pet, eu estava ali atrás do gol, trabalhando pela FM 94 ainda. Se não tivesse a rede, a bola vinha no meu rosto, no tricampeonato, no gol de falta. Pela Super Rádio Brasil, esse ano que passou, ano passado, né, 2019, inúmeros jogos. 2009, o título em cima do Grêmio com o Ronaldo Angelim, o gol de cabeça. São emoções muito marcantes mesmo. E seleção brasileira também, né? Para mim não tanto, mas aí é de gosto, é o particular. Mas também tiveram, obviamente, jogos importantes. E aí eu fico com a Copa América, gol do Romário, Brasil em cima do Uruguai, no cruzamento do Mazinho. Foi um jogo realmente emocionante, né? Naquela Copa América eu pude ver, por exemplo, Maradona, numa preliminar do jogo do Brasil pela Argentina, acertando o travessão num chute do meio-campo. Sensacional. Nessa Copa América, ano passado, pude estar ali na zona mista ouvindo Messi, Soares, Cavani e tantos outros. São emoções que se confundem entre o torcedor e entre o profissional, mas a maior emoção para mim, sem dúvida, estou me alongando aqui, Luciano, mas fica em 5 de agosto de 79, que é até emocionante mesmo, porque nesse ano agora meu pai faleceu e ele levando, eu entrando, vendo o túnel do Maracanã pela primeira vez, quando saí do Maracanã antigo, 79, quando saí do túnel ali, no anel da arquibancada, aí saí do túnel, você viu o campo. É uma emoção que fica até hoje. E é isso, Maracanã, 70 anos, com emoções de torcida, são lágrimas de alegria, tiveram de tristeza também, mas muito mais de alegria. E a minha imagem do Maracanã é essa, de criança, 10 anos de idade, vendo pela primeira vez o gramado da arquibancada. E como profissional, tomara que a gente possa em breve voltar com segurança para todos, não só para um pequeno grupo privilegiado, a trabalhar no maior estádio do mundo. E tem também a nossa lembrança, né, Luciano? Não sei se é bom ou não lembrar isso, mas a final da Libertadores, que a gente estava dividindo a cabine da Super Rádio Brasil, Fluminense e LDU, que profissionalmente é muito marcante. E claro que para você, pelo lado afetivo, também tem um outro enfoque, um outro olhar, mas com o distanciamento dá para ter um olhar
mais leve sobre o resultado do jogo, assim como eu tenho sobre outras partidas, Flamengo e Independente, em 2017, tivemos confusão, tudo, estava lá trabalhando, mas vai passando um pouquinho o tempo, a gente vai tendo um olhar mais leve e não fica só exatamente no resultado e fica na experiência. Me alonguei demais, Luciano. Grande abraço, muito obrigado aí a todos aqui na Rede Nacional de Notícias. Um abração. Legal a emoção do Marcelo Figueiredo, desse amigo, desse pai de família, desse grande profissional falando com a gente aqui na Rede NN. Eu quero, parabenizar você pela emoção, o sentimento todo, lembrando do seu pai, Marcelo. Sem dúvida nenhuma, ele também soube tirar tudo aquilo de maravilhoso, né, que o futebol, que o Maracanã, que a família em si pôde proporcioná-lo em vida. Queria agora colocar duas histórias que tem muito a ver com o ABC Paulista. Primeiro eu quero trazer o Ademar, né? O Ademar que na Copa João Avelange, 1999, foi lá ao Maracanã com a equipe do São Caetano e Fluminense. O time do São Caetano havia empatado o primeiro jogo em São Paulo, todos colocando já o Fluminense como equipe favoritíssima a passar a próxima fase, e com o gol do Ademar no Murilo, um golaço de falta, o São Caetano aparecia para o cenário nacional. Sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido o gol mais importante da história do São Caetano, por conta de ter projetado o São Caetano. E depois veio Grêmio, depois veio a final contra o Vasco, mas aquele jogo especificamente contra o Fluminense foi muito importante para a equipe do São Caetano ganhar a projeção nacional e ser tudo aquilo que até hoje se fala. E o próprio Ademar, autor do gol, é o nosso convidado agora para falar um pouquinho do que significou aquela partida para ele no Maracanã. Olá pessoal, aqui é o Ademar, Maracanã completando 70 anos, e no dia 26 de novembro de 2000, tem uma bela recordação da minha estreia no Maracanã. Um jogo mata-mata, o jogo da volta contra o Fluminense, um jogo muito difícil, uma tarde muito quente, 0-0 classificava o Fluminense, e uma bola ali nos 40, 42 metros, uma falta, todos já acreditando na desclassificação do São Caetano, e aquela falta entra lá no ângulo do gol do Murilo, que era o goleiro do Fluminense. Então, nesses 70 anos do Maracanã, eu pude passar por lá e deixar minha marca. E conseguir ajudar o São Caetano a passar de fase e a gente chegar na final da João Avelange. Foi um prazer, Maracanã, 70 anos. Obrigado. Tá aí Ademar, grande craque Ademar. Outro momento especial do nosso grande Maracanã, estádio Mário Filho. Poxa, como é legal. E eu lembro bem que eu estava atrás do gol, nesse gol do Ademar. O chute dele, eu vi aquela bola pegando uma curva para um lado, uma curva para o outro, um efeito danado, subindo, descendo, e o Murilo não ia, rapaz. O Murilo foi atrasado para a bola quando caiu, aquele silêncio sepulcral no estádio Mário Filho, e aquele núcleo onde estavam os torcedores do AD São Caetano, ainda um número muito reduzido, né, na parte inferior ali do estádio, uma festa danada, os jogadores correndo, não sabendo nem como comemorar, foi uma coisa muito bacana. E o ABC Paulista também comemorou em outro momento importante, aliás, num momento histórico, né? Foi em 2004 contra a equipe do Flamengo, o Esporte Clube Santo André foi campeão da Copa do Brasil, 2-0, gols ali do Sandro Gaúcho e do Elvis. E o Elvis é o nosso convidado. Eu fiz uma entrevista com ele na TV Mais, foi muito bacana, encontramos o Elvis em Maceió e ele falou um pouquinho sobre o gol, o significado do Maracanã, o significado da camisa do Esporte Clube Santo André para a sua carreira, né? Tudo aquilo que significou. Vamos ouvir aí. Tá na linha com a gente, direto de Maceió, o jogador Elvis, grande Esporte Clube Santo André. Elvis, que bom tê-lo aqui com a gente, que bom você falar novamente para toda a região do ABC. Boa noite, Elvis. Boa noite a todos, é uma honra, satisfação muito grande
de ter participado dessa grande conquista, né, histórica para a cidade de Santo André e para toda a região do ABC e São Paulo. Ô Elvis, fala onde você está exatamente agora? Estou em Maceió, né? Vivo aqui, né, com a minha família e agora podendo falar com vocês e contar um pouco dessa história maravilhosa, dessa conquista que entra para a história, né? E os 70 anos do Maracanã. E você pode falar para qualquer um que a sensação que você viveu, e eu estava lá, né, a gente convivendo naquela campanha maravilhosa do Esporte Clube Santo André, 70 mil pessoas. Conta um pouquinho como é que foi a emoção, não só de marcar o gol, né, mas de vivenciar tudo aquilo, Elvis. A torcida, a imprensa em geral, né, acho que não acreditavam, né, desse grande feito, né, e aos poucos a gente foi conquistando um grupo maravilhoso, né, de atletas, de comissão técnica, né, a torcida do nosso lado, né, e nunca deixou de torcer. E para mim, uma honra, uma satisfação, acho que de ser campeão, de fazer o gol, né, em plena final dentro do Maracanã, que é o palco que todos os atletas sonham um dia disputar, e a gente pôde ser campeão e comemorar esse título tão importante da história do nosso querido Esporte Clube Santo André, nosso ramalhão. César, eu lembro o Felipe estava no auge, né? Quer dizer, todo mundo dava como certo mesmo, né? Não tinha. Aliás, o Santo André, ele já veio como zebra até da semifinal, porque na semifinal ele pegou 15 de Campo Bom, que era um time, até o Santo André tem muito mais história, mas era um time que, por exemplo, estava revelando o Mano Menezes para o futebol brasileiro, e ele tinha vindo ganhando de todo mundo, e de repente o Santo André, até contra o 15 de Campo Bom, muita gente achava que o Santo André ia perder e foi lá e ganhou, né? Verdade, eu acho que o Santo André sempre monta grandes equipes, né? É a tradição do clube, é um clube grande de São Paulo, né? Que todos têm que bater palma, porque não é qualquer um que tem essa história que tem, né? E esse grande feito, esse grande título, né, da Copa do Brasil, né, que vai ficar marcado, né, na história não só da gente atletas, né, mas para a torcida e para a cidade e para o clube. Eu acho que é um feito muito histórico aí que nós temos que comemorar bastante, né, porque isso vai ficar pro resto da vida guardado nos nossos corações e nas nossas lembranças. E fica a memória, Elvis, para a torcida, fica a memória para os jogadores, mas sabe que fica para a imprensa também. Você quer ver? Ó, a gente está falando de 16 anos, né? Vai completar 16 anos daqui a 2 semanas a conquista de 2004. Vou pedir para o nosso Vitor colocar na tela um jovem repórter que estava lá no Maracanã, também na cobertura lá. Eu lembro. Põe na tela para a gente, Vitor. Olha lá, ó. Bonezinho ali, ó. Que é isso, hein? Você sempre nos acompanhou nessa trajetória aí. Foi muito gratificante, né? Eu lembro muito bem. Ô Elvis, teve uma coisa muito legal, porque a torcida do Flamengo estava naquele auge daquela música da Ivete Sangalo, Poeira, né? E aí todo mundo cantava. Poeira. Aí quando acabou o jogo, eu lembro que aí vocês cantavam assim, poeira, só sobrou poeira. Verdade. Os caras tinham montado uma festa bonita, né? Pensando que a gente ia dar o jogo de mão beijada, né? Mas nós se reunimos, conversamos bastante, né? Não vamos vender essa partida barata, não. Vamos lutar até o fim, né? E graças a Deus, né? Com a união do grupo, né? Desde o primeiro início, e o professor Ferreira, né, que foi um dos responsáveis pela montagem dessa equipe, né, conseguiu alinhar aí grandes atletas de grande caráter, né, jogadores que incorporaram, né, o clima, né, e essa tradição do Esporte Clube Santo André. E graças a Deus deu tudo certo e a gente pôde comemorar e baixar a poeira no Maracanã. Começou com o trabalho com o Ferreira, né? Depois o Chamusca, que na verdade quem ficou lá no final era o Sérgio Soares, né? O Chamusca estava com aquele problema da punição,
o Sérgio que ficava lá embaixo com vocês no gramado. Ô Elvis, hoje, né, você tá longe do ABC Paulista, mas você sabe muito bem que o torcedor do ABC, o torcedor do Ramalhão, tem um carinho muito grande por você, por tudo que você significou, não só por essa conquista, pelo gol na final, mas pela dedicação, pela raça que você sempre teve com a camisa do Esporte Clube Santo André. O que o Santo André significa na sua vida hoje, Elvis? Santo André eu guardo com muito carinho, com muito amor, né? Sempre um respeito muito grande, né? Desde quando cheguei a primeira vez, né, em 2000, para jogar no Santo André, emprestado do Vitória, né? Então foi um clube que eu incorporei, um clube que me recebeu com braços abertos, né? Desde do Jairo, né, do Celso, do Sérgio do Prado, né? Eu acho que para mim são pessoas que sempre vai estar na minha vida, né? E essa torcida maravilhosa, essa cidade que sempre me abraçou e sempre me respeitou, né, com muito carinho. Eu devo tudo ao Santo André, a minha história, a minha carreira, né? E essa sensação aí de ter participado dessa história tão bonita que o Santo André fez na minha vida. Bacana. O Elvis, como é que tá o problema do Covid aí, do coronavírus em Maceió? Aqui em Maceió temos uns casos isolados, né? Mas não tá igual a essas cidades grandes, né? São Paulo, Rio, né? Manaus, né? Mas aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. A gente se cuidando, né? Evitando estar nas ruas, né? E quando a gente sai, sempre usando as máscaras, né? Que é muito importante nesses momentos. Sem dúvida. Ô Elvis, eu quero agradecer sua participação com a gente, quero deixar o convite sempre aberto, né? Quando você vir aqui para a região do ABC, para visitar, para trabalhar, para qualquer coisa que você vier para a região aqui, você é nosso convidado para participar com a gente na TV Mais. Você sabe que o povo do ABC ama o Elvis demais, tem um carinho, né? Tem a lembrança dessa perna esquerda aí que fazia coisas inacreditáveis. Te parabenizar e desejar a você muita saúde e muita paz, viu, Elvis? Eu agradeço, né, pelo convite, estou sempre à disposição. Para mim é uma honra estar falando do Santo André, né, dessa cidade maravilhosa também. E para mim foi uma honra e muito obrigado pelo carinho, tá? E com certeza em breve estarei em Santo André aí, tá? Para a gente bater um papo e relembrar esses momentos maravilhosos dessa história tão bonita do Esporte Clube Santo André. Esse é o Elvis, homem que calou o Maracanã, e na festa de aniversário de 70 Maracanã, a gente fecha o programa agradecendo a sua participação. Legal, tá aí o Elvis, grande Elvis, atleta eternamente ídolo com a camisa do Ramalhão do ABC. Olha, eu quero trazer um momento marcante também para a história do estádio do Maracanã, aquele que foi, talvez para muitos, um dos momentos mais importantes. Estou falando do 1000º gol do Rei Pelé na partida entre Santos e Vasco da Gama. Meu amigo, o Rei Pelé marcou o seu 1000º gol. Andrada foi nela, quase pegou, mas não deu para ele não. E a gente vai acompanhar a narração e a emoção do que foi o 1000º gol do Pelé no estádio do Maracanã, nesta comemoração do Maracanã, 70 anos. Passa 1000 gols. O lançamento é feito, vai lá Pelé. É pênalti! Não há dúvida! É pênalti! Não há dúvida! Vamos lá, Geraldo, é pênalti? Não gostei. A minha opinião, senhores, me desculpem, não é agora muito válida. É a torcida toda, ou são só a torcida toda? Andrada e Pelé se abraçam antes da cobrança do pênalti. Andrada e Pelé se abraçando antes da cobrança do pênalti. Pelé botou a bola na frente porque tinha um buraco. O Andrada ajeita a bola lá. Vai bater Pelé. Eu não vou
gostaria que o 20º gol fosse assim de pênalti. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas valha este. Tomara Deus que ele faça e termine esta história sem fim de 1000 gols. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Loucura pelo 20º gol. Palmas de todo o Maracanã. Olha o time do Santos formado em fila olímpica para receber o rei dos 1000 gols. O rei dos 1000 gols. Ele é carregado pelos repórteres. Pelé trazido em triunfo com a bola na mão, acenando a bola. É um espetáculo emocionante. Olhem só, Carlos Alberto, o capitão, vai buscar Pelé. Não é a multidão, não é o povo que o adora, são os repórteres. E o Maracanã todo. Vejam os senhores, o povo que não tem acesso a ele, o povo que não pode chegar a ele, o povo então só tem um meio de comunicar-se com ele, gritando pelo seu nome, ovacionando. Os outros não, repórteres, fotógrafos, radialistas. E agora o time do Santos formado, e ele dá um pulo em cima do primeiro. Agora o time do... Onde está a arbitragem? Onde está a menor importância absolutamente? A Bilder, o que se vê com essa correria, com essa consagração, o que se aprecia no Maracanã é um fato inédito. São 70.000 pessoas gritando por um ídolo que não lhe pertence, que não é da sua cidade, que aqui são jornalistas, daqueles que o criticaram de quando em quando, daqueles que o fizeram ídolo e daqueles que agora se debruçam ao lado, professor do Valor. Por eu ter a grande oportunidade de ter visto este fabuloso, este extraordinário jogador de futebol, este homem que além de ser o ídolo do futebol mundial, ele é também o ídolo da humildade. Muito obrigado, Pelé. 1000 gols, a camisa de 1000 gols em Pelé. Pelé com a camisa dos 1000 gols na volta olímpica. Foi uma oferta da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Pelé, o vascaíno de sempre, na comemoração dos seus 1000 gols no maior do Rio, da rede associada. Esse cara, Escalde Edson Nascimento, é santo. Terminado o acontecimento, 1000 gols, o seu Pelé veio ao microfone e disse simplesmente o seguinte: ajudem as... Que saudoso, né? Que saudoso acompanhar esse gol do Pelé, que para tantos aí é um dos gols mais importantes da história do futebol. Mas tem torcedor tricolor que tem um outro gol muito importante também. Eu tô falando do gol de barriga do Renato Gaúcho na final do Campeonato Carioca de 1995, Fluminense e Flamengo. Fluminense abriu 2-0, Flamengo empatou e ali aos 41, depois a boa jogada do Ailton, bate cruzado, né? Tanto é que o Feldman, o árbitro da partida, deu o gol para o Ailton, mas esse gol é do Renato, ninguém tira. E legal agora a gente acompanhar a narração da Rádio Tupi do Rio, na voz do Alcei Camargo, ele que foi um dos únicos narradores na oportunidade que cravou lá Renato, porque muitos colocaram o Ailton, mas enfim, tanto a festa do torcedor do Fluminense, e eu estava nesse jogo, como torcedor, estava na arquibancada, e eu estava bem ali, do lado onde o Ailton chuta, mas do lado onde o Renato sai comemorando. Então a primeira impressão que eu tive mesmo quando eu vejo o Renato correndo foi de achar que era o Renato ali, e a comemoração de toda a torcida tricolor fazendo a festa naquele momento, 3-2, o Fluminense campeão. Renato se
consagrava o Rei do Rio naquela oportunidade. Vamos ouvir aí a narração do Alcei Camargo, Rádio Tupi do Rio de Janeiro. 41, desce o Fluminense, a bola é passada na meia, recebendo o Edson, tocou para Ronald, chega lotado na intermediária, experimentou o passe, abriu pela ponta Ailton caprichou, fintou, invadiu com perigo, vai bater, limpou, ainda Ailton atira, é gol! Renato, golaço para o tricolor, dando a vantagem no placar, quando são decorridos 41 minutos e este poderá ser o título para o Fluminense, este gol histórico que silencia a galera rubro-negra. Atenção para o placar do Tupi, Fluminense 3, Flamengo 2. Legal, grandes momentos aí da história do futebol brasileiro. Que coisa linda a gente acompanhar aí esses grandes momentos. Foi muito bacana, eu quero agradecer demais a todos os amigos, todos os convidados aí, a equipe de esporte da Rede Nacional de Notícias, todos aqueles que participaram com a gente aqui no microfone da RNN com um pouco mais da história do Maracanã, 70 anos. Grande Maracanã, 70 anos, fica a história desse estádio, que é sem dúvida nenhuma o mais importante, o mais místico, o mais apaixonante, o mais romântico do Brasil, se não for do mundo. Homenagem da Rede Nacional de Notícias aos 70 anos do estádio do Maracanã. Eu, Luciano Luiz, me despeço. Valeu, galera. Valeu, Brasil.